Bom dia, amigos. Cá estamos nós, mais uma vez, eu e o Jorge André, nessa nossa proposta de trabalhar aqui da obra Recordações da Mediunidade. Estamos voltando aqui com esse capítulo para a gente iniciar o que ele traz, o capítulo 6, Testemunho, que a gente vai conversar um pouquinho, inicialmente, como sempre a Dona Ivone faz, sobre algumas colocações que ela faz sobre a obra, sobre as questões que ela vai abordar. E aí, depois, no outro momento, a gente retorna com aquela narrativa comentada. E hoje, a minha companhia é o Jorge André. Seja bem-vindo, Jorge André. Eu agradeço demais, Dora, o convite, né? Começarmos a semana com esse maravilhoso encontro, com esse grupo aí que você está vendo que vai surgir muita gente boa. Graças a Deus. Bom, hoje, como eu falei, nós vamos trabalhar aqui o capítulo 7, que trata de testemunhos. Porque, assim, esse capítulo, a Dona Ivone, ela vai mostrar o testemunho que ela vai nos apresentar. É um momento que ela passou muito difícil na vida, onde ela teve que ajudar um espírito suicida. Então, antes ela começa a falar com relação aos romances, o doutor Bezerra também tem uma fala bem interessante, a gente vai começar por aqui. Mas ela começa esse capítulo falando algo bem interessante com relação a questão da morte. E ela nos traz aqui Kardec, no capítulo 1, na segunda parte do livro Céu e Inferno, dizendo que na morte violenta as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação inicial há começado previamente a separação do perispírito. A vida orgânica, em plena exuberância de força, é subitamente aniquilada. Nestas condições, o desprendimento se começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. No suicídio, principalmente, excede a toda expectativa. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com sofrimentos cruciantes. Então, Kardec deixa muito claro que é muito diferente o processo desencarnatório de alguém que tem uma desencarnação violenta. Não é como uma morte natural que o corpo se prepara para essa desagregação inicialmente e tudo. Não. Isso, às vezes, é depois que o espírito desencarna. Por isso que demora muito para acontecer. Muitas vezes o espírito passa muito tempo sem se dar conta do desencarne, realmente. Demora muito. E quando é suicídio, aí ele diz que excede a toda expectativa. Porque ela coloca esse texto para mostrar, como nós vamos ver no próximo estudo, que a situação daquela criatura que ela encontra naquela casa, sofrendo as dores de um desencarne há tanto tempo. Só um spoilerzinho para vocês. E aqui, na sequência, o Kardec diz: sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. Então, aqui, ela abre o capítulo falando, trazendo essa fala de Kardec sobre o suicídio, que é o caso, é o suicida da Samaritana. Você quer comentar alguma coisa sobre esse trecho, Jorge? Fique à vontade. Na realidade, queria comentar só um pouquinho, né? Dá para a gente avançar, mas assim, uma coisa que é importante falar é que como é importante a gente apertar aqui o chakra frontal, né? Nas pessoas. Que a gente até brinca lá na AME, que é apertar o botãozinho vermelho do chakra frontal. Essa terceira visão, esse terceiro olho, ele é importante em quaisquer religiões. Por exemplo, eu tive várias discussões, né, tanto familiares como em outros locais, porque eu era um espírita que eu não tinha bitola para falar de espiritismo onde quer que eu vá. Mas as pessoas não entendiam na época que eu não estava falando de espiritismo.
Eu estava falando de vida eterna. Estava falando o seguinte, que a gente tem um veículo carnal, né? E esse outro corpo, que é o perispiritual, que a gente está falando desde a aula passada, né? Que esse é essa conexão e a experiência que a gente faz nesses mundos conectados à nossa alma, né? O nosso espírito eterno, que é a grande luz, né? Que é a essência divina. Então, quando a gente aperta em qualquer pessoa esse, esse chakra frontal, terceiro olho, dizendo, pessoal, independente da nossa religião, seja você espírita, católico, né? O bandista, qual for a religião que você escolher, quando você perder sua vida através de um ato, né, de tirar sua própria vida, se você estiver nesse nível, você não vai acabar seus problemas. Você vai piorar, porque você vai continuar vivo. Aí as pessoas perguntam, Jorge, qual é a explicação? Eu digo, a explicação é científica. Porque o perispírito, né, é um corpo mais sutil, e quando ele desacopla-se desse corpo mais pesado, que é o carnal, ele tem 7. E é como o doutor Jaider Rodrigues, lá da AME Minas, falou com a gente, né, e vai conversar na terça-feira, amanhã. Nós temos 7 válvulas, registros. Imagina aquelas válvulas de incêndio que tem no prédio, né? Esses prédios verticais, quem mora em condomínio. Essas 7 válvulas fechadas, elas estão segurando as conexões de vida do perispírito ao corpo físico. Então, quando a gente morre, a gente se joga de um precipício, né? Como foi o caso, né? Que a gente viu aí da dona Ivone Pereira, naquela vida passada, ela jogou com a carruagem naquele rio lá, né? E ela foi tão alertada pelo seu guia, o que é que acontece? Ela arrebentou todos esses 7 chakras. E às vezes as pessoas místicas se perguntam, Jorge, por que 7 chakras? Por que 7 classes de organismo na tabela periódica? Porque tanto com essa cosmologia, essa ciência tem 107 o número 7. Aí nem eu, nem o doutor Jaida conseguiu explicar direito lá, mas na realidade é o seguinte, nós temos a oportunidade de mostrar para as pessoas que não é só o espiritismo, e essa é a ruptura das nossas forças, que são os chakras, é que vai provocar naturalmente cada chakra desse, né? Perdendo as forças vitais, de acordo com o envelhecimento, né? Natural, com uma boa vida, você vai, aos poucos, seguindo o processo da lei de destruição, e você tem uma morte natural. Quando isso acontece com a morte artificial, né, inesporádica, abrupta, brutal, seja fruto de um assassinato, de um homicídio, né, de um suicídio, essas válvulas que estão ligando esses corpos, né, elas se rompem de uma maneira bruta e, às vezes, alguns pedaços de fios energéticos e magnéticos ficam ligados ao corpo. E o suicida, como você vai falar na frente, ele vai se sentindo, né, como se parte do seu corpo tivesse estraçalhado e aquele corpo meio físico que está lá morto para a gente, ele está ligado com pedaços de filamentos energéticos e eletromagnéticos. Então, você fica se sentindo, né, e vendo, a sua mente ficou um plasma quebrado, você fica vendo aquele filme passando, o sofrimento aumenta, a dor aumenta, tudo aumenta. Então, é isso que eu queria comentar sobre a relação do suicídio, né, com o chakra e essa experiência que você falou. São informações importantes para a gente ter conhecimento delas, porque todos nós vamos voltar ao plano espiritual um dia, né? De preferência por morte natural. Mesmo sendo assim, a gente precisa ter conhecimento dessas informações. Então, Dona Ivone comenta no início dessa obra que muitas pessoas, inclusive os espíritas, não valorizam muito os romances mediúnicos. Acham que são meros arranjos literários, ficções habilidosas para exposições doutrinárias. Quer dizer, essas histórias muito bonitas, muito bem narradas, com esses enredos assim muito
complicado, cheio de suspense e tudo. Isso é coisa, isso é fantasia do mundo espiritual para chamar a nossa atenção, atrair a nossa atenção. E ela disse que alguns até não se dão ao trabalho de ler os romances, porque isso é obra fictícia. Mas o espírito do Dr. Bezerra de Menezes classifica os romances espíritas. Ele diz que esses romances, eles são tal e qual as parábolas que Jesus narrou, porque são extraídos da vida real do ser humano. E Jesus, quando falava as suas parábolas, comentava essas parábolas com o povo, ele se inspirava na vida cotidiana dos galileus, dos judeus, na sua luta diária. Então, é muito semelhante, tanto a narrativa desses romances, quanto as parábolas, porque ajudam muito no nosso entendimento. Existem romances, claro que a gente precisa atentar para o livro sério, porque tem muita coisa hoje aí no mercado, com muita fantasia, que quem não tem estudo vai recebendo tudo aí como sendo verdadeiro, né? Mas tem muito romance muito bem trabalhado, com excelentes informações, que fixam bem, que as pessoas gravam mais, porque as parábolas, você sabe, Jesus falava as parábolas e contava aquela história, e ainda hoje a gente estuda essas parábolas, a gente lembra melhor quando lê sobre elas o conteúdo. Então, os romances, eles também têm isso, eles conseguem fixar mais em nós as ideias. E eu achei interessante justamente porque muitas vezes eu já ouvi muitas pessoas dizer, não, eu prefiro ler romance, eu não gosto de estudo. E quem lê estudo dizer, eu não dou valor a romance. Mas nem tanto ao fundo, nem tanto ao céu, vamos no meio termo, né, Jorge? Olha, você fez um comentário que eu achei muito pertinente, e olha como esse estudo, e aí você está sendo inspirada, Dora, para fazer esse trabalho que ele chegue em muitos locais do Brasil todo. No livro Mediunidade, né, um dos livros da irmã Stufou, e que são endossados pelo Dr. Bezerra de Menezes, olha aí, e Eurípides Bassanufo, o que é que ele diz no capítulo 5, está estudando? Que a gente tem que dar valor e respeitar, numa mesa mediúnica, aqueles médios, ter muito acolhimento, muito amor e muita alteridade, isso é, dar espaço aos pretos velhos, a todos, dar liberdade de expressão aos médios. E o que é que isso tem a ver com o tema que você está falando? Porque as pessoas confundem romance, né, com criação da cabeça do escritor espírita. Às vezes foi o próprio escritor que fez isso, né? Criticaram demais, né? A Cíbia Gasparetto, né, e o filho dela, e alguns de nós até atribuem, né, um desencarne meio triste pelo abuso dessa capacidade, pelas inventividades. Tudo falta de amor aos nossos corações. Quer que a irmã se diz, endossada por Dr. Bezerra, que na época do Chico Xavier, com o mesmo cabedal de Ivone Pereira, e mesmo cabedal de aspecto mediúnico, né? São missionários da mediunidade, eles têm 70% de mediunidade e 30% de animismo. Isto é, aquela relação moral do aprendizado educativo que cada um traz consigo. E que hoje, que a gente não se engane, e a maioria dos médios no Brasil todo tem o contrário, a proporção, dada a proporção e na generalização da informação. Que muitos têm 30% de mediunidade. Muitos. E a maioria tem 70% de animismo. Mas que para nós termos hoje isso, né? Chico tinha 70% de mediunidade e 30% dele mesmo com orientações espirituais. Nós hoje, a maioria dos médios que tem respeita a doutrina, mais de 20 anos ou 30 anos de casa espírita na seriedade, na moralidade, humildade de que nenhuma obra é sua, é apenas um intermediário, e fé e esperança no Cristo, como Cristo e os Espíritos de Luz conduzindo o trabalho, nós temos hoje 30% de mediunidade e 70% de animismo. E aí, você não pode, justamente para botar uma linha nessa equação, né? Uma equação linear, dizendo, pessoal, vamos trabalhar e vamos deixar de se preocupar com o que é do outro. Né?
Então, se tem um médium dedicadíssimo hoje, fazendo algum trabalho, ele tem 30%. Por isso que o Dr. Jader, falando lá dos trabalhos avançados de obsessão, ele diz, hoje, aquelas casas espíritas que têm 20 anos de desobsessão estão fazendo trabalhos daqueles espíritos que vinham fazer esse trabalho há 30 anos atrás. Então, a gente tem que ter bom coração, né? Quando a gente olha Humberto de Campos fazendo esse trabalho com Chico Xavier, quantas crônicas tem Humberto de Campos narrando belíssimas histórias, né? E quantas histórias não foram publicadas porque o médico se preocupou justamente com o que você está dizendo. E a gente não tem essa informação hoje por uma vergonha do médico, por ele achar que ele mesmo estaria inventando alguma história. Então, a espiritualidade sempre nos ensina, né? A gente seguir em frente, como você está fazendo. Então, vamos seguir em frente. Então, diz a dona Ivone, engana-se, pois, quem julgar os referidos romances e histórias ilusórias, simples composições artísticas literárias para fim de propaganda doutrinária. Na maioria, pelo menos se não na totalidade, nos romances mediúnicos existe a verdade de vidas humanas como fundamento, se não relatórios ligeiramente alterados, a fim de não identificar completamente as personagens. Então, são relatos de vidas. Um dia, nossa história também pode estar sendo contada por alguém, por algum espírito, a nossa trajetória de vida. Teve pessoas que passou aqui pela Terra com situações, com dramas, que hoje a gente até acompanha nos noticiários essas questões. E que depois os espíritos vêm e relatam essas histórias com o fundamento agora da doutrina espírita, do entendimento da vida espiritual, das conexões, das obsessões, dos processos que existem ligados a eles, só que eles alteram algumas coisas para que a gente não identifique completamente os personagens. Então, ela diz que as reproduções de vidas humanas foram ditadas aos médiuns através de visões e da psicografia, e os romances da vida real aí estão na bibliografia espírita, prestando serviços à obra de esclarecimento quanto à conduta que devemos ter na vida social íntima em face da lei de Deus. Então, muitos médiuns receberam, através de visões, como a gente vai ver aqui, o processo que ela recebeu algumas obras, nós vamos comentar sobre isso, através da psicografia. E esses livros, eles trazem, assim, verdadeiros chamados da nossa atenção, alertas. Quantas pessoas que lê e que, a partir dessas histórias, começam a entender alguns processos que estão vivenciando, alguma situação dessa natureza. Não é isso, gente? Perfeito. As obras de André Luiz, né, é um grande exemplo disso. Quando você vai ler Os Mensageiros, Missionários da Luz, né, toda aquela coletânea, ela é como se fosse pequenos romances, né? A gente vê o caso de Otaviano, você vê que são, você fica assim, meu Deus, quantas pessoas às vezes desperdiçaram a mediunidade por uma escolha mal baratada, né, na escolha sexual, na escolha disso, na escolha daquilo, e às vezes, assim, são romances, só que são romances pontuados em capítulos diferentes, contando a história de cada um, né, histórias que são retratadas às vezes com respeito, né, para a gente não saber o nome daquela pessoa, por causa da família, né, Chico psicografou e histórias assim, já do início do século, depois do Brasil República, naquela época, e muitas pessoas foram trocadas os nomes, né? E a gente vê muito isso em várias obras espíritas, né? E os romances, eu acho muito bom você estar falando aqui no estudo sobre os romances, porque realmente as pessoas mal baratam, né? As pessoas desclassificam. E quantas pessoas entram na doutrina espírita ou entram na sua reforma íntima devido a um romance, né? São atraídas pelo romance. Então, assim, a gente tem que respeitar muito isso. Particularmente, eu gosto de usar os romances, volta e meia, nas minhas explanações, porque eles apresentam o tema de tal forma que a pessoa compreende melhor. E aí, ela coloca uma informação bem interessante, até você comentou com relação a isso, que qualquer médium meticuloso e honesto que amasse os próprios desempenhos mediúnicos com verdadeiro desprendimento do seu convívio
com as individualidades espirituais, colheria assuntos dignos de serem transportados para a boa literatura educativa, desde que se estribassem na verdade dos mesmos acontecimentos e não em fantasias do seu subconsciente. Então, ela deixa claro que qualquer médium sério, ele pode, sim, ser um médium que psicografe um romance dessa natureza. Ele pode vir a ter esse convívio com a espiritualidade, colher esses assuntos na sua psicografia, nos seus desdobramentos, como ela fez, contanto que ele realmente, como ela disse, se estribasse na verdade desses acontecimentos, não fosse para a fantasia do subconsciente, não ficasse criando, não ficasse inventando, desejando coisas, como tem muita gente que faz por aí. Porque ela diz que esses fatos narrados nos romances, que são extraídos das vidas das pessoas, tanto remotas ou recentes, e de autores espirituais. Muitas vezes são extraídos da existência dos pupilos ou amigos espirituais dos autores da obra. Se a gente pegar os romances de Emmanuel, Emmanuel tem romances aí falando da vivência dele. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, falando das reencarnações dele. Nós temos aí Paulo Estevão, belíssimo. Então, são romances que retratam realmente vidas remotas ou recentes, e até desses grandes nomes espirituais que nós respeitamos aqui na doutrina espírita, né? E aqui, continuando, ela diz também que o mundo espiritual é fértil em temas para estudos e análises, e dramas intensos ali são surpreendidos entre as recordações de seus habitantes, os quais muitas vezes concordam em narrar ao vivo, ou seja, criando cenas sobre o poder da mente, suas passadas peripécias planetárias. Que é aquela coisa que nós comentamos há uns programas atrás, que o doutor Bezerra de Menezes disse, que tudo que a gente vivencia fica registrado no universo. Porque a qualquer momento a gente pode trazer essa lembrança, essa narrativa. E aí, nesse caso, ela está dizendo justamente isso, que muitas pessoas vêm narrar sua própria vida e trazem, sim, com o poder da mente, e vão trazendo o passado, as suas lembranças, vão narrando tudo isso. Só que os escritores do plano invisível, que concedem obras literárias aos encarnados, se são românticos, costumam reunir trechos de uma existência e trecho de outra para uma lição mais completa e lógica, figurando-os como se tratasse de uma única fase planetária. Quer dizer, eles não deixam passar só um romance, não é só um momento de deleite de uma leitura, não. Eles trazem, eles juntam também como que a sequência daquela vida, para mostrar a lei de causa e efeito sendo ali presente na vida daquelas pessoas. Então, é um trabalho belíssimo quando a gente começa a compreender da forma como ele é executado, não é, Jorge? E, Dora, você tem toda a razão. Por exemplo, eu estava me lembrando que as minhas filhas, né, hoje já adultas, elas começaram aqui, o livro que elas pegaram acho que de você mesmo, foram Violetas na Janela, né? Que é da Vera Lúcia de Carvalho. Marizete. E assim, exatamente. Marinzeschi, exatamente. E esse livro foi feito em 93, né? Pra você ter ideia, vendeu mais de 2 milhões de exemplares. E ele fala o quê? Uma coisa que para muita gente é muito chato, né? Por exemplo, a quem não quer ter consciência espiritual, não quer entrar no espiritismo, não tem uma consciência das suas próprias ações, o que é que diz, né? O Violeta na Janela, de uma forma geral? É que você está passando por uma vida provisória, um planeta provisório, e que você tem que estar preparado para qualquer hora você partir para outro local e saber encarar isso de uma forma legal, né? Que a vida continua e que a gente, lendo, como é que 2 milhões de pessoas compraram esse livro e, ao mesmo tempo, talvez uns 5 milhões leram, né? Através do fascínio, né, de uma boa capa, de um bom romance, né, de uma escritora como essa criaturinha, onde ela consegue, através do poder e da inspiração espiritual, transformar um assunto que para muitos é uma coisa
não muito atrativa. Eu quero viver, não quero saber que eu vou morrer, não quero ser espírita, não quero ser nada disso. Eu quero viver a minha vida. Aí o romance aperta o botãozinho né, vermelho. Ela começa a ler, opa, eu não estou aqui a passeio, qualquer hora eu posso ir. Qual a minha missão aqui? É ser bom, ser honesto, fazer bem as pessoas e, ao mesmo tempo, ser livre, deixar as pessoas livres com responsabilidade. Então, eu acho que o romance é como você disse. E no caso da gente que gosta de dar palestra ou conversar sobre assuntos espirituais, o romance ele vem agregar valor, como você sempre faz nas suas palestras, né? É muito bom a narrativa do romance. Eu já vi pessoas dizer que, depois da perda do familiar, teve contato com esse livro, Violetas na Janela, e mudou muito o entendimento dela acerca da vida espiritual. Então, cada um vai ingressando pelos caminhos que acham que está mais próximo dele, né? Então, os irmãos dizem aqui que quando eles fazem esses romances, eles substituem nomes, eles deslocam datas e localidades para não identificar as personagens, mas ampliam a moral da história, adaptando aos ensinamentos evangélicos espíritas no intuito de dotarem a obra de finalidade educativa. Enxertam frequentemente no diário espírita autêntico da época, para fins de propaganda, sem, contudo, alterar a essência do caso. E enfeitam personagens e ambientes, transportando-os algumas vezes para a aristocracia, concedendo-lhe títulos nobiliárquicos, por não ignorarem que tais detalhes possuem a magia de melhor atrair a atenção do leitor, muito embora algumas personagens fossem realmente antigas figuras da nobreza. Isso é verdade. As pessoas adoram um cenário antigo, vestimentas belíssimas, antigas, carruagens, coisas dessa natureza. Então, eles trazem esses romances dessa forma e que transformam em filmes e coisas, porque agradam as pessoas. E o mundo espiritual, ele não é grosseiro, não. Ele busca chegar até a gente da melhor forma possível, da forma que nos agrada. Agora, com certeza, os ensinamentos evangélicos estão bem estruturados ali, a finalidade é educativa. Ninguém vai ler um romance desse bem preparado por um médium dotado de equilíbrio para não tirar bons resultados dele, com certeza. Isso a gente nem discute essa questão. Se você quiser comentar alguma coisa com relação a isso, Jorge, fique à vontade. Não, eu acredito que você já, né, fez uma bela explanação sobre a questão, né? Eu só acho assim, a minha maneira de explorar tanto a parte espiritual, né, como algum tema que eu venho a falar, é a gente pode explorar superficialmente, mergulhar um pouquinho mais, ou mergulhar mais profundamente, né? E nesse livro, tanto da Ivone Pereira, né, a gente pode fazer isso porque é muito profundo, né? Tem um conhecimento, né, que leva a humanidade a fazer uma reflexão muito profunda da própria vida, né? Porque ela fala nos temas, né? Mediunidade serena, né? A Família Simples, que é outro livro dela, que ela fala de todos os evangelhos, como se viver uma vida simples, né? Memórias de um Suicida, né? E esse que nós estamos estudando, mais dois que ela fez, a dona Ivone Pereira, ela nos convida a esse compromisso de sacrifício, né? Hoje a gente pode estar dizendo assim, meu Deus, mas que sofrimento, né? Que a Ivone Pereira passa, que tanta coisa ela foi tirada, né? E, então, por uma pessoa que tem um compromisso como Ivone Pereira, você escrever, você passar, e a gente tá dando aqui protagonismo ao romance, isso suaviza muito, porque, né, é o papel até das novelas, né? Se as novelas que a gente assistisse fosse novela de cunho moral, como são os romances espíritas, quantas pessoas no mundo estariam hoje vivenciando uma nova vida, né? Uma nova reforma de suas vidas, vendo aquele romance e acreditando que aquilo ali, em termos de novela, em termos de filme, né, como é o Nosso Lar, e agora vai ter o Nosso Lar 2,
Quantas mudanças se fixam na mente da gente através de um romance, né? Faz a gente pensar antes da gente agir de novo com aquela imaturidade que a gente tinha antes de ler esse romance, né? O romance, ele entra suave na gente, ele entra quando você pensa, ele já se instalou, porque Que ele bom que mexe com as agora está emoções. vindo em forma de filme, né? Isso é muito É, bom. exatamente. Então, aqui, o Camilo Castelo Branco, ele diz, Camilo Castelo Branco, para quem não lembra, é o espírito que psicografou Memórias de um Suicida. Ele diz que não tem necessidade de criar ficção para obras mediúnicas, não, porque tanto no além como na terra há temas verídicos excelentes à disposição. Então, os escritores do além não têm necessidade de inventar romance, não, para os médios. Basta que eles vasculhem a sociedade terrena e o mundo invisível e encontrarão acontecimentos dignos de serem imortalizados num livro. Nós temos aí o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que ele diz que o mundo espiritual tem lá os seus folclores, e ele foi lá e retirou alguns e trouxe para a gente. E lá está a obra Boa Nova. Então, da mesma forma, os espíritos fazem isso. Agora, eu lembro que, nessa obra Memórias de um Suicida, o Camilo teve um momento em que ele quis iniciar um projeto dessa natureza, ele teve muita dificuldade de encontrar um médium que aceitasse o trabalho. Eles se aproximavam, mas os médios temiam, não aceitavam coisas dessa natureza. E aí, muitas vezes, a dificuldade para chegar até a gente. Mas agora, vamos aqui partir para um ponto com relação à Dona Ivone, porque como nós estamos falando de romance, vamos ver aqui como que acontecia com ela. Porque, veja bem, no romance Memórias de um Suicida, ela psicografou em 1926, foi publicado em 1954. E ela diz que o Camilo a encontrou numa mesa de sessão experimental realizada na fazenda do coronel Cristiano José de Souza, antigo presidente do Centro Espírita de Lavras. E lá ele deu a sua primeira mensagem. Daí em diante, ora em sessão normalmente organizadas, ora em reuniões íntimas, levada a efeito em domicílios particulares ou no silêncio do meu aposento, altas horas da noite, dava-me apontamentos, noticiário periódico, escrito ou verbal, ensaios literários e verdadeira reportagem relativa a casos de suicídio e suas tristes consequências no além-túmulo, na época verdadeiramente atordoadores para mim. Então, a gente já vê que o processo com a Dona Ivone era muito diferente, porque naquela época ela realizava esse trabalho de psicografia do centro e também em casa. Tinha momentos em que os espíritos, como ela diz, altas horas da noite, o espírito chegava e ela passava aquele relato, aqueles apontamentos, inclusive o Memória do Suicida, que ela disse que foi assim um livro que atordoou muito a ela, claro, até tem muita gente que não consegue ler hoje. Então, hoje a gente já não recomenda que a pessoa faça de qualquer forma, de qualquer jeito em casa. Mas se a pessoa tem critério, Dora Rodrigues, sou do entendimento de que se a pessoa tem o seu critério, a sua disponibilidade, a sua seriedade, ela pode ser, nesse momento, amparada por uma entidade que vai chegar, porque senão, meu amigo, quer dizer, só podia na época de Chico? Só podia na época de Dona Ivone? Será que os espíritos não têm interesse em continuar? Eu disse que o Correio do Céu nunca se interrompeu. Então, muitas vezes, os médios ficam, vamos dizer assim, segundo a orientação de que só dentro da casa espírita naquele horário, para evitar que se faça de qualquer forma, de qualquer jeito, sem nenhum preparo, sem alguma coisa. Mas se o médium sente na sua organização mediúnica a disciplina e o trabalho flui dessa forma, como acontecia com ela, porque nem sempre tinha localidades que ela chegava não tinha centro espírita, ou não aceitavam o trabalho dela porque ela era recém-chegada e ninguém conhecia como médium. E aí, parava a mediunidade? Não, ela fazia o trabalho dela. Nesse ponto, a Dona Ivone ela é muito criteriosa. E ela diz que, frequentemente, ela era arrebatada, olha.
Outros amigos e protetores espirituais a tiravam do cárcere corpóreo, a fim de, por essa forma cômoda e eficiente, ampliar ditados e experiências. Muitas vezes não era só escrever, era sair do corpo e visitar os ambientes espirituais. E aí ela diz, então, meu espírito alçava o convívio do mundo invisível e as mensagens já não eram escritas, olha o detalhe, mas narradas, mostradas, exibidas à minha faculdade mediúnica, para que, ao despertar, maior facilidade eu encontrasse para compreender aquele que, por mercê inestimável do céu, me pudesse auxiliar a descrevê-las, pois eu não era escritora para o fazer por mim mesma. Então, os espíritos facilitavam a tarefa. Ela psicografava, psicografava. Mas eles vinham, retiravam do corpo, levavam para o mundo espiritual, mostravam os cenários, as cenas, aquilo ficava muito vivo na mente dela. E aí, quando ela voltava para o corpo, o espírito chegava para escrever, porque não era ela quem escrevia para narrar, ela tinha uma compreensão maior de tudo aquilo e auxiliava muito mais ao espírito. Que coisa linda, Jorge. Eu fico imaginando, rapaz, o que é que vai vir por aí, né, Dora? Porque hoje a gente está com internet, eu estava vendo aqui o seu canal, né? Em todas as redes aí que você pode divulgar, né? Facebook, YouTube, streaming, né? Twitter. Então, assim, hoje a espiritualidade, ela está encontrando pouca gente que se compromete, né? Para uma grande tecnologia quintessenciada que está nos abordando hoje, né? Que é essa questão de todos os meios digitais. Então, se a gente conseguir, ao invés de abortarmos essa tecnologia, e a gente se acoplar a essa tecnologia, né, a gente usar isso para o bem, eu acho que em poucos minutos, o mundo todo, né, esses 5 bilhões de pessoas, né, conseguem ajudar esses 30 bilhões ou 25 bilhões de desencarnados, porque essa plataforma que a gente tem hoje, que você está usando agora aqui, em outros canais, já pensou? Ela chegaria, né, uma Ivone Pereira hoje, no caso, a gente estivesse entrevistando Ivone Pereira. Já pensou a maravilha? Nós estamos transcodificando as obras de Ivone Pereira, né? Com todo esse esforço, toda essa tecnologia que você consegue passar. Imagine Dona Ivone aqui do nosso lado, que ela pode estar escutando lá, né? Se Deus quiser, se ela estiver lá no plano de lá ainda se preparando. Olha só o que é que esse pessoal está fazendo através de você. Vamos pegar a Dora e esse pessoal todinho aqui e vamos começar a divulgar toda essa maravilha de fenômeno que aconteceu com Dona Ivone. Ela era levada como Chico, como ele fez em Paulo Estevam, para ele ver através, né, do tempo, que a gente só entende que o tempo existe, porque nós estamos num mundo ainda material, mas fora desse plano a gente sabe que o tempo não existe, né, a matéria é tempo. Então ele foi levado para aquela região, ele viu a história, o que é que fez Emmanuel, narrou para ele, mas primeiro ele foi ver pessoalmente, visitar os apóstolos, ver toda a historinha. A mesma coisa que tem no livro Ave Luz, que eu acabei de adquirir, Shaolin, né, falando da história de cada apóstolo e qual foi a moralidade de cada apóstolo no seu tema, como a virtude, né, isso, aquilo. Então, assim, você está fazendo esse esforço de mostrar os livros de Ivone Pereira, mostrar essa excepcionalidade de mediunidade que ela tinha, onde ela se exteriorizava, onde ela até começava a entrar em estado de putrefação, né? Com essa questão das primeiras lições que a gente fez aqui, né? A catalepsia. E as pessoas hoje, praticamente no século seguinte, as obras de 26, onde ela guardou, né? A Memória de um Suicida, porque ela tinha medo desse livro ser publicado, ela não sabia o tamanho desse impacto, né? Que esse livro ia surgir no Brasil com as pessoas, e eu chamar ela de loucas. E de 26 até 56, né, e outras datas a mais, e hoje nós estamos em 2023, e muita gente não sabe nem quem é Ivone Pereira, uma pessoa dessa magnitude mediúnica. Ui.
Desculpe. com fenômenos extraordinários, e que as pessoas estão aí se iludindo com pequenas coisas da internet como se fosse a maravilha da humanidade. Então, um médium desse hoje, né, Dora? Convivendo com a gente, o tanto de conhecimento que esse mundo poderia ter em caráter de rapidez. Então, assim, esse é meu comentário mais lúdico, né, sobre o seu slide, mas eu acho que vale a pena E eu tenho falar. certeza, Jorge, que se Kardec vivesse nesse tempo, ele ia usar muito essas redes sociais. Porque ele usou de todos os mecanismos e orientou. Publicação em larga escala, nos jornais mais difundidos, tudo. Então, com certeza, ele estaria aqui trabalhando como nós estamos. Mas vamos aqui continuar, porque tem aqui o processo também. Aqui a dona Ivone comenta ainda sobre o livro Memórias de um Suicida, que ela disse que as páginas não foram psicografadas, não foram rigorosamente psicografadas. Ela via e ouvia as cenas descritas, observava os personagens, os locais, com clareza e certeza absoluta, como se os visitasse e a tudo estivesse presente, não como se apenas obtivesse notícia através de simples narrativa. Então, não é como eu estou falando aqui, ela visitava, ela ouvia. E aí, ela disse que se descrevia um personagem ou alguma paisagem, a configuração se definia imediatamente. A proporção que a palavra do Camilo ia chegando, a onda vibratória do pensamento criava aquela situação. E também, dentro desse mesmo aspecto, ela fala do trabalho que foi feito, né? Isso aqui a gente vai passar rapidamente, porque nós temos um tempo aqui, aonde foi feita uma revisão criteriosa da obra, porque o Camilo trouxe o relato do romance, mas não tinha o conteúdo espírita. Então, foi necessário que o Leon Denis viesse fazer a revisão da obra, colocasse o conteúdo espírita, porque a espiritualidade realmente é como disse, não é só romancear, não é só história de vida, tem que ter um contexto de esclarecimento espiritual. Então, ela estava ali fazendo esse trabalho com muita dificuldade, porque a pressão era muito grande, e ela disse que teve muitas vezes que avolumar as vibrações do cérebro mediúnico. O Leonino diz isso para conseguir que ela captasse aquelas situações, porque eram muitas situações. O Camilo era muito rebuscado, era muita informação que ele trazia, muita coisa. E aí, depois que Camilo morreu, 3 anos depois do desencarne dele, o Leon Denis veio e organizou direitinho. Isso aqui vocês vão ver no estudo da obra. Então, nós vamos passar agora para o Devassando Invisível, que é um livro dela também excelente, de 1964. Isso aqui, a instrução já foi diferente. Ela diz que esse livro, ela recebeu instrução de Charles, de fatos ocorridos com nossa mediunidade, porque a nossa faculdade a tanto se presta, por de predisposições particulares no desdobrar natural de suas forças. Então, a faculdade dela, ela se predispõe a isso, a sair do corpo, a visitar o mundo espiritual, era a condição mediúnica dela. E aí, o que acontecia? Ela visualizou muitos quadros, muitas situações, e quando foi para fazer a obra Devassando Invisível, o Charles veio conversando com ela e pegou como que aguçasse as lembranças dela daqueles fatos que ela viveu para colocar na obra. Então, ela diz que as observações que foram anotadas ali nessa obra não foi selecionada por ela, foi pelos instrutores espirituais. Ela sequer organizou o volume. Tudo foi feito por ele, por Charles. E também, ainda com relação a essa obra, ela diz que tanto Charles como Bezerra de Menezes, Leon Denis, Inácio Bittencourt e Leão Tolstói assistiam durante a tarefa, estavam presentes. Olha que assistência espiritual. E ela ia relembrando, recordando as ocorrências passadas, que estavam adormecidas, e escrevendo, os espíritos ali auxiliando. Inclusive, até os trechos da obra de Kardec, para serem citadas, foram eles que deram. Então, ela disse que esses fatos que estão nessa obra no Invisível foram vivenciados por ela mesma.
Ela diz: afirmamos, pois, com todas as nossas forças e convicções, porque os vimos apresentados por nossos mentores espirituais. Examinamos-los, apreciamos-los. Gente, é uma faculdade assim belíssima da Dona Ivone, e ela diz que esses fatos aconteciam com ela de tão longa data, ela já estava tão habituada com essas situações, que ela não, às vezes ela não sabia definir se aquela situação realmente era algo do dia a dia ou foi uma situação que ela vivenciou no mundo espiritual. Ela confundiu os dois mundos. Ela não lembrava se acontecimento tal era aqui na Terra ou era no mundo espiritual, no invisível. Ela confundia as pessoas que ela encontrava, que ela conhecia. Imagina a vivência dessa mulher, dessa médium, ora terra, ora invisível. Dora, a gente está longe de imaginar, só pegando aqui um gancho, na próprio tema mediunidade, né, que aí se estende a dona Ivone Pereira, eu conversando com esse pessoal de Minas Gerais, doutor Jaider, e essa outra moça, a Luciana, eles disseram, os espíritos orientativos para essas equipes de mais de 20 anos de reunião mediúnica, que às vezes você tem que chegar para o espírito, né, e a dona Ivone não tinha essa informação de forma clara, porque ela tinha um missionato, né, muito mais, o tamanho dos assessores que ela tinha, né, Bezerra de Menezes, né, Denis, Tolstói, então pessoas que tinham, a gente pensa assim, pessoal, nós estamos fazendo o que aqui hoje, domingo, olha, desculpa, na terça-feira, segunda-feira, dia 23 de outubro, numa manhã, segunda-feira, começando a semana, a gente está falando de espiritualidade, Ivone Pereira. Quantas pessoas estão fazendo isso? Pouca gente. Isso é um trabalho de um compromisso moral e espiritual muito grande. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente sabe que tem por trás um grupo espiritual que está orientando, Dora. E aí as informações espirituais são, por exemplo, chegue para o espírito e peça para ele ampliar seu quadro, sua tela mental. Quando o doutrinador faz isso, o coordenador da reunião mediúnica, né, através da indução do doutrinador, o espírito lá que está sofredor, o espírito rebelde, seja lá quem for o espírito, ele plasma uma tela e o responsável pela reunião desencarnado, o espírito daquela reunião, vê as mensagens que estão lá, os quadros mentais daquele espírito, e já dá orientação intuitiva para o doutrinador ou para os médiuns daquela reunião. Coisa que muita gente não sabe que isso acontece. A partir daí, a reunião se conduz todo para o plano espiritual. A gente está pensando que está fazendo um trabalho aqui, mas esse trabalho a gente está se reunindo à noite com todo mundo que está nesse trabalho, as pessoas que estão no grupo, que estão assistindo agora a gente, né, nesse grupo que você criou. Então, isso tudo é muito importante, é ímpar e é maravilhoso. E quem está por trás desse trabalho são pessoas como essas pessoas bem aí. Porque um espírito zombeteiro, um espírito materialista que está querendo ganhar dinheiro, não está preocupado com um trabalho desse que a gente está fazendo, né? É bom se deixar claro isso. Essa outra obra, Jorge, Dramas da Obsessão, esse é um romance belíssimo, um dos romances mais ricos que eu já li. E trata justamente, não é uma obra de ficção, como ela diz, é um caso verdadeiro. Ivone recebeu uma carta, olha os mecanismos que conduziam para um trabalho dessa natureza. Ela recebeu uma carta no Centro Espírita de Lavras, no receituário mediúnico que ela fazia, de alguém pedindo ajuda para uma família, porque o pai da família já tinha cometido suicídio, o filho também, outro estava querendo cometer, e alguém estava pedindo socorro. E a dona Ivone, ao receber essa carta e ler para o doutor Bezerra de Menezes, que estava sempre acompanhando ela no receituário, ele disse para ela que já tinha sido prevenido de que essa carta havia sido escrita e enviada para o grupo, porque uma entidade espiritual denominada Esther havia sugerido à pessoa que buscasse esse entendimento. Quem lê essa obra vai saber quem é essa Esther maravilhosa. Então, foi ela quem inspirou a carta para que a pessoa escrevesse, porque
dentro desse processo que estava acontecendo, existiam criaturas muito queridas da Esther. Então, ela inspirou essa pessoa a escrever a carta chega no Centro Espírita de Lavras, Ivone lê durante a reunião, imediatamente o doutor Bezerra de Menezes reúne os assistentes espirituais de plantão no centro naquela noite, vai para o endereço, vai na companhia do Roberto, que era o seu ex-companheiro, que agora está num aprendizado diferente, e de um indígena brasileiro da raça Tamoio. E aí, lá, desenrola-se toda a história desse romance belíssimo, que depois a Dona Ivone narra com todos os detalhes. Quem eram aquelas entidades? Por que elas estavam ali provocando esse suicídio? Quem eram aquelas criaturas que estavam cometendo suicídio? Quem era aquela família? E aí desenrola-se um drama belíssimo, a história por inteiro. Então, não é fictício. E quem lê essa obra vai ter material de estudo assim absurdos para o entendimento da questão da obsessão, dos processos da lei de causa e efeito e de tantas outras situações. Então, isso aqui, para a gente, já deixa claro o quanto é importante os romances. Mas como nós estamos chegando ao momento final, vou passar rapidamente aqui essa trilogia que eu amei e indico. Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière e o Drama da Bretanha. Quem quer conhecer a vida da Dona Ivone passada, as vidas passadas, está aqui 3 romances que Charles psicografou através dela, narrando as vivências dela. No primeiro volume, é a história do massacre dos huguenotes na noite de São Bartolomeu, que Charles era um deles naquela época, e durante o que seria uma encarnação anterior da média na personalidade de Ruth Carolina de La Chapelle. Quando volta o Cavaleiro de Lumière, aí já mostra uma suposta encarnação dela na França, na personalidade de Berthe de Somerville, alguma coisa assim. E no Drama da Bretanha, ela fala justamente da personalidade da Andréa de Guzmán, que não consegue suportar os embates da sua expiação e se suicida por afogamento. Então, são romances belíssimos, dignos de serem lidos e apreciados por todos. E eu vou deixar o Jorge aqui com as considerações finais sobre essa fala que nós fizemos, para a gente encerrar por conta do nosso tempo. Não, Dora, só tenho que agradecer a essa oportunidade, ser grata a você e estar participando com esse grupo maravilhoso. Eu acho que eu tenho mais para agradecer do que para falar. Nós! Bom, pessoal, fica aí a sugestão de leitura do que nós acabamos de falar. E no nosso próximo programa, se Deus quiser, nós vamos trazer a narrativa do caso que ela coloca como sendo um testemunho dela, para a gente concluir esse 6º capítulo. Então, muito obrigada pela companhia de vocês, uma boa segunda-feira, uma boa semana, estudem, ou assistam esse nosso vídeo, dê uma lida no capítulo. É importante porque muita coisa a gente não comenta aqui, e qualquer coisa estamos aí no WhatsApp para alguma colocação rápida e depois a gente faz o nosso encontro. Então, boa semana, muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.